Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre correntes de bicicleta, tá? Existe uma dúvida, principalmente quando o cliente chega lá no balcão da loja e fala: quero comprar a corrente da minha bicicleta. E aí, normalmente, quem não entende, tá? Pensa que é tudo igual. A corrente da bicicleta é aquele que faz a transmissão e pronto, acabou, tudo igual. Não, tem diferenças e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a corrente de bicicleta comum, bicicleta com marcha, qual a diferença de uma para outra. E é sobre isso esse vídeo. Fica com a gente que a gente vai abordar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá! O intuito desse vídeo é que você chegue até o final sabendo distinguir qual é a corrente comum e qual é a corrente de marcha, tá? A primeira diferença crucial seria o número de elos. O que é o elo de uma corrente? Cada dentezinho desse aqui é um elo da corrente. Ou seja, cada elo, cada pontinho desse aqui seria um elo que vai interligar um ponto ao outro da corrente, tá? Seguinte, a corrente comum geralmente ela tem 114 elos de ligação nessa aqui. A corrente de marcha, ela no mínimo tem que ter 116 elos, tá? Então vai ter essa diferença já no comprimento. Você consegue diferenciar. Outra diferença de uma para outra seria a espessura da corrente, tá? Então a corrente comum, sem ser de marcha, ela é geralmente mais grossa do que a corrente de marcha. Vou colocar aqui do lado da corrente de marcha para vocês fazerem o comparativo, tá? Que a corrente de marcha, ela geralmente é mais fina do que a corrente comum, sem marcha, beleza? Essas são as duas principais diferenças, espessura de corrente e comprimento. Vou botar aqui, do lado da outra. E aí você vai ver que a corrente de marcha, vou subir aqui, vocês vão ver a diferença, ponta a ponta aqui e vou subindo, subindo. A corrente comum, ela é menor e a corrente de marcha, ela é mais comprida, ela é maior, beleza? Então, no mínimo, ela vai ter esses 116 elos. Espessura, comprimento, você já tem a diferença aí da corrente comum e a corrente de marcha. Porém, a gente sabe que as correntes de marcha, ela tem uma variação grande, porque isso vai depender da quantidade de marcha que tem a bicicleta. Isso vai interferir também na corrente específica, certo? Qual é a corrente dessa bicicleta? Então, por exemplo, quando você tem uma bicicleta de 21 marchas, geralmente são 3 coroas na frente, 7 catracas atrás, totalizando 21 marchas. Esse é um tipo de corrente, tá? Quando a bicicleta é de 24 velocidades, geralmente são 3 coroas na frente, 8 catracas atrás, totalizando 24 marchas. Aí já é outro tipo de corrente. Por que vai diferenciando? Por exemplo, quando é 27 marchas, 3 coroas na frente, 9 catracas atrás. E hoje em dia tem uma variação, por exemplo, com 2 coroas na frente só e aí mais catracas atrás, que é, por exemplo, de 18 marchas. Você pode ter uma variação de 18 marchas, tendo 3 coroas na frente e 6 catracas atrás, totalizando 18 marchas, ou 2 coroas na frente e 9 catracas atrás, tá? Então essas duas aí vai ser diferente. Ambas são bicicletas de 18 marchas, interessante falar isso, porém ambas vão ter, no caso, correntes diferentes. Cada uma vai ter a sua corrente específica. Então você deve olhar o número geralmente de catracas, resumindo, tá? Seria mais interessante aí para você ver quantas catracas tem atrás, se for para a bicicleta de marcha, e aí escolher, no caso, a corrente ideal, tá? Então, por exemplo, quanto mais catracas atrás, mais estreita vai ser a corrente. Por quê? Entenda só. O núcleo do cubo ele tem um espaço onde vai encaixar as catracas, certo? E aí o que acontece? Quanto mais catracas no mesmo espaço, menor vai ser a distância entre o pinhão e outro do cassete, certo? Então essa distância vai diminuindo. E aí para que a corrente encaixe em cada elo, certo? De uma forma fluida, que você consiga ter uma passagem de marcha certinha, a corrente ela tem que ser mais estreita para acompanhar isso, beleza?
Então, por isso que as correntes de marcha são mais estreitas do que a corrente comum. Entenda porque a corrente comum é apenas uma catraca atrás e uma coroa na frente. Então, é relação única, certo? Então, ela vai ter essa característica de ser mais grossa porque o espaço que tem é bem maior. Então, a catraca sem ser de marcha, o peão dela é mais grosso, é mais espesso em relação às catracas de marcha. Mesma coisa, a engrenagem na frente também, ela vai estreitando à medida de que vai aumentando o número de catracas. Então, por isso que quando você vai fazer upgrades na bicicleta, então, por exemplo, eu estou com uma relação de 21 marchas, minha catraca é de 7, e aí eu vou passar para 8, 9, 10 marchas. Geralmente você tem que trocar todo o kit, inclusive cubo da bicicleta, tudo, para que tudo fique conversando, porque tudo isso daí vai se relacionar à compatibilidade dos componentes. Então, por exemplo, para uma catraca de 7, a corrente é bem mais estreita. Então, para acompanhar essa corrente mais estreita, o pé de vela também tem que ser outro, porque se você pegar uma corrente de 10 velocidades e encaixar num pé de vela que está próprio para uma catraca de 7, ele vai entrar, mas entra bem forçado. Então, na hora de você pedalar, ele vai ficar meio que só grudando a corrente no pé de vela. Na realidade é porque ela entrou de uma forma forçada nos dentes da coroa, certo? Do pé de vela. Então, na hora de você pedalar, ela vai ficar enganchada no pé de vela. Então, não é ideal. Então, por isso que você tem que conversar toda a marcha de uma forma correta. Então, deixa eu pegar aqui outro detalhe que vai diferenciar a corrente de marcha para uma corrente comum, seria a questão da indexação da marcha. Geralmente, quando você vai ler as descrições lá da bicicleta, você vai ver corrente index, entendeu? Às vezes não tem marca, mas tem essa questão de ser index. Vou mostrar aqui a corrente comum. Ela é totalmente lisa, certo? Ela não tem nenhuma ondulação, tanto nas duas faces, quanto aqui na parte entre os elos. Então ela é totalmente lisa. Agora eu vou mostrar uma corrente de marcha agora para vocês analisarem a diferença também. A gente falou de comprimento, falou de espessura e agora a gente vai falar no caso da indexação, tá? Que aí a espessura vai se diferenciar de acordo com o número de marchas para encaixar certinho, beleza? O comprimento, ele é maior ou menor, porque é o seguinte, a catraca, no caso a relação de uma coroa e uma catraca, uma relação única, ela não vai ter uma diferença muito grande de comprimento que vai abarcar aquele espaço ali. A de marcha não, a de marcha ela tem que conversar com coroa grande, catraca grande, e aí vão ser diferentes tamanhos de catraca, no caso de peões na traseira, e diferentes tamanhos na parte da dianteira, no pé de vela. Então tudo isso daí você tem que conseguir conversar todas as marchas, relacionar-se com todas as marchas, então você vai ter que ter uma corrente mais comprida para aguentar isso. E agora a gente vai para a parte da indexação, que é outra diferença entre essas duas correntes, tá? Seguinte, vou mostrar aqui para vocês, ó, que você vai ver uma sutil diferença na abertura dos elos aqui, ó. Ela tem tipo um buchinho aqui, vocês vão notar. A outra era totalmente lisa, vou botar um do lado da outra para vocês analisarem a diferença bem certinho. Então, deixa eu desenrolar essa parte aqui de baixo. Pronto. Ó, aqui ela é totalmente lisa, não tem nenhuma ondulação. Já essa outra, na parte da lateral, você tem uma ondulação, ela é mais aberta. E aí, qual é a diferença disso aqui? Ó? Vou colocar aqui também. Quando você olha aqui na parte, você vê a diferença de relevo aqui na parte da frente da coroa. Que essa aqui é totalmente lisa e essa você tem um relevo mais avantajado, certo? E algumas delas você tem, nessa daqui a gente não consegue perceber tanto, mas você consegue ter diferenças de espessura também no elo, na parte de dentro. Você tem uma cava nos elos de dentro e de fora também. O que é que isso vai diferenciar na hora da passagem de marcha? Por que a corrente de marcha
tem essa característica aqui de ser um pouco mais abertinha nas laterais ou ter esses cortes nos elos. Então, assim, isso nada mais é do que a indexação que a gente fala, essa é uma corrente index, por conta disso, tá? Essa abertura na lateral ele vai possibilitar que você consiga ter passagem de marchas mais fluidas. Então, por exemplo, aquela corrente lisa, quando você dá o toque no câmbio e ela empurra a corrente para subir para um cassete maior ou para descer, mesma coisa no pé de vela, para subir para uma coroa maior ou diminuir para a coroa menor, ele vai ter que empurrar o câmbio, ele empurra a corrente para que ela faça a passagem de marcha. Se a corrente for totalmente lisa, quem vai possibilitar que ela faça a troca de marcha nada mais é do que a força do câmbio de empurrar. Antigamente as correntes comuns eram assim mesmo, não tinha essa indexação que a gente fala, que no caso ela empurra, apenas o câmbio vai empurrar a corrente e aí ela sendo forçada a fazer a troca de marcha e aí acontece a troca de marcha. Quando você anda numa bicicleta comum, que é aquela alavancazinha bem mais simples, acontece isso, você empurra a corrente, ela raspa no câmbio, faz aquela zoada esquisita até encaixar a marcha. Não sei se vocês já andaram naquelas bicicletas mais simples, você raspa no câmbio, às vezes pedala, mais de uma pedalada até encaixar a marcha. Nas marchas indexadas, que aí você tem esse artifício na corrente, na catraca, que são essas ondulações, esses pinos que você encontra na engrenagem, na catraca de marcha indexada, no pé de vela de marcha indexado, certo? E na corrente, que é essa ondulação, o que é que vai acontecer? Essa parte desse bucho da corrente, essa ondulação mais fluida, porque é o seguinte, todos os componentes vão ajudar na troca de marcha, e não só apenas o câmbio empurrando a corrente. No caso, essa ondulação vai raspar nessas partes do pé de vela, da engrenagem na traseira, nos peões, havendo assim a troca de marcha, ao invés de ser, por exemplo, em uma pedalada, talvez você tenha uma troca de marcha em meia pedalada, em um quarto de pedalada, tudo isso daí vai corroborar que você tem uma troca de marcha muito mais rápida. Por isso também a diferença da corrente comum para a corrente de marcha, que vai ter esses artifícios para que ela consiga passar de uma coroa para outra com maior fluidez, beleza? Então, essas são as três principais diferenças aí entre uma corrente comum e uma corrente de marcha. Existem outras diferenças entre as correntes de marcha que a gente pode abordar em um vídeo mais completo, focado apenas nisso, porque a gente tem, por exemplo, diferenças no peso de uma corrente para outra, umas são mais vazadas, outras têm um tratamento antioxidação, que aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora que você vai fazer uma manutenção da corrente dessa. Você não pode utilizar determinados tipos de produto, e aí a gente pode abordar mais a fundo nas diferenças entre as correntes de marcha, que a gente pode falar mais aí para vocês, beleza? Mas espero que vocês tenham entendido as diferenças de uma para outra, e na hora que vocês forem trocar a corrente de marcha de vocês já estão sabendo aí o que é que vai diferenciar de uma para outra e vai saber também comprar a corrente correta para a sua bicicleta, beleza? Pessoal, se gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Curte, para você não influencia nada, não custa nada aí para vocês, mas para a gente é super importante essa interação. E compartilha nos grupos de pedal, naquele amigo que está começando a pedalar ou quem quer saber um pouco mais sobre o assunto, compartilha no grupo de WhatsApp esse vídeo aqui que é muito importante para a galera que está começando entender aí a diferença das correntes, saber na hora de trocar esse equipamento na bicicleta, já entender sobre isso. E também se inscreve no canal, porque toda vida que você se inscreve no canal, você vai ser um dos primeiros a ser avisados quando a gente postar vídeo novo e você vai ter conteúdo de bicicleta quase que todo dia aí se inscrevendo no canal, beleza? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários ou então fala com a gente, nosso telefone, nosso WhatsApp, nosso site vai passar aí embaixo. Um abraço, até o próximo vídeo.